Alô, você. Alô, você que tá aí. Essa música tá romântica, tá preta, não tá chega. Não, tá refletindo na testa, entendeu? Precisa dar uma maquiagem. Você quer? Eu fico sem graça. Quando você fala também acho sem graça. Quando eu falo também acho sem graça. Vou ficar quietinho. Mas a máquina tá fazendo barulho. Você fechou ali? Tá Não, fazendo barulho da rua. Essa parte que eu queria falar. Aloha, galera! Oi, gente! Pra quem acompanha a gente, vai estar sabendo que nós estamos de volta aqui no Brasil. A gente ainda tá assim em fase de adaptação, tudo muito diferente aqui. O Brasil também tá num momento meio difícil, a gente chegou, não tinha água, a gente passou um tempinho com os nossos pais, com os meus pais, com os pais do Fábio. E agora a gente tá tentando meio que se adaptar à vida normal, né? Então a gente voltou pro nosso apartamento, a gente tá indo trabalhar, indo pra casa, colocando em ordem as coisas, tudo que a gente tinha guardado, um pouquinho na casa da tia, um pouquinho na casa do primo, do pai, da mãe, da sogra. E onde a gente tá mesmo não tem nada. A gente voltou pro nosso apartamento, mas como a gente vendeu tudo antes de ir embora, então a gente não tem móveis, não tem geladeira. A gente não tá no Havaí, mas a vida aqui continua ruim, entendeu? A gente fala que volta à vida normal, mas não volta à vida normal, né? Porque a experiência foi muito boa, então a gente sempre acaba mudando um pouco o nosso estilo de vida, vamos dizer. A gente ainda tá se adaptando. Hawaii é bem diferente, estilo de vida, né? Em São Paulo é muita correria. Eu particularmente voltei meio com medo, assim, de andar à noite ou sozinha na rua aqui no Brasil. É triste, mas é realidade. A Tati voltou a trabalhar já, eu ainda estou trabalhando mais no site do que fora do site, então eu estou me adaptando, acho que eu estou demorando um pouco mais para voltar à correria do dia a dia. A gente tem bastante conteúdo para passar para vocês, a gente viajou pra caramba, a gente viveu na Havaí, mas a gente foi pra Tailândia, foi pro Japão, a gente acabou fazendo umas conexões em lugares assim que a gente nunca imaginava. Super exóticos. E foi bem legal, a gente ainda vai contar, mas por essa readaptação a gente tá com um problema ainda de não ter internet, a gente não tá com essas coisas muito bem definidas. É verdade. O que a gente vai fazer, a gente tá devendo as respostas, muita gente entra em contato e faz um monte de perguntas, pede dicas. A gente pede desculpa pelos atrasos, né? Que por conta dessas mudanças que a gente acabou não conseguindo nem responder em tempo hábil, né? E a gente vai colocar agora os vídeos que a gente tem. A gente vai dar um jeito de ajustar o nosso tempo e colocar tudo que falta. A gente tem conteúdo pra caramba pra colocar, mas a gente vai colocar tudo no site pra você. Então vamos lá. A gente tem uma pergunta aqui que é com relação ao aluguel no Havaí e quais são os bairros onde tem uma maior comunidade brasileira e os preços como eles são. A gente chegou a comentar em outro post falando sobre o custo de vida no Havaí, que é bem alto, mas assim, a questão de aluguel, a comunidade brasileira no Havaí tem brasileiro espalhado por toda a ilha, não só em Oahu, como em Maui e Big Island. Mas assim, o valor de aluguel é uma média entre $800, você consegue achar de $800 a $2.000. Quando a gente faz um leasing, um aluguel por um período maior, a gente consegue um preço mais baixo. Então você consegue achar lá por $900 num lugar mais distante de Waikiki, por exemplo. O Waikiki, como tem uma concentração muito grande de turista, você vai encontrar uns preços mais altos e também
perto de temporadas, né? Então julho ou no final do ano, dezembro, janeiro, aquela temporada você vai ter um pouco de dificuldade para arranjar uma disponibilidade. Em Waikiki é meio que esse problema, assim. Se você não precisa ficar em Waikiki, Downtown é um dos lugares mais baratos para alugar. E tem outros lugares bem legais também, mas todos perto da praia, eles já ficam bem mais caros, né? Em Downtown e no West Side, na verdade, são os lugares mais baratos. Só que o acesso, por exemplo, do West Side para o Downtown ou então para o Waikiki, que é o point onde você encontra de tudo, também é bem complicado se você não tiver um carro. Ainda mais se tiver que trabalhar em Waikiki, morar do lado oeste, no West Side da ilha, é muito difícil você ir trabalhar de ônibus. Se você tiver um carro para ir até o Waikiki, beleza. Mas mesmo assim é longe lá pra tem caramba. trânsito. E o trânsito pode ser meio pesado. Não vamos comparar com São Paulo, né? A gente mora em São Paulo, acho que nada chega perto, né, de São Paulo nos dias de enchente. Mas o pessoal reclamava bastante, né? Do trânsito no Havaí. A gente nem acreditava no começo. Mas é verdade. Tem bastante trânsito. A mesma pessoa me pergunta se o Havaí é parecido com a Flórida, se tem muita gente que fala espanhol também. Não, a galera do Havaí fala o segundo idioma é o japonês. Como é muito próximo, eles têm muita influência japonesa. Depois da guerra, principalmente, ficou muito japonês na ilha. A maioria das pessoas são descendentes de japoneses e o turismo lá é muito forte. O turismo do Japão é muito forte. Se você fala japonês, Se você fala japonês, você é bem tem legal. influência. Você falar o inglês, falar bem japonês, falar português, aí você arruma emprego em qualquer lugar, se quiser. A gente tem outra pergunta aqui com relação à violência. Se a gente encontra bairros mais violentos no Havaí, quais são eles? O Havaí... O Havaí é considerado, dentro dos Estados Unidos, um dos estados mais violentos, se você comparar com os outros do continente. Porém... Nós somos brasileiros! Sinceramente, eu não me senti inseguro em nenhum momento. E a vida lá é muito... lugar específico também, né? Não. A vida lá é muito tranquila. Assim, existem alguns pontos, alguns bairros mais violentos, sim, que são considerados, assim, para você ficar mais esperto, vamos dizer. Que é Cali, se eu não me engano. E a parte do West Side também é um pouco mais complicada para turista. Não só para turista, mas para não as pessoas que não havaianos. são havaianas, não são descendentes de havaianos. Até para os próprios americanos, né, os que são da mainland, pode ser complicado. Eles podem sofrer algum tipo de preconceito por parte daqueles que são descendentes dos polinésios, que é o pessoal de antes dos Estados Unidos tomar conta da ilha. Você encontra havaianos de verdade desse lado da ilha. Muito mais do que no outro. E você pode ter algum tipo de problema se você não parecer um havaiano, assim como nós, né? Agora, se você for assim, mais moreninho, ter um olho assim igual o meu, mais puxadinho, aí você passa a passo. A gente nunca teve problema com preconceito, nada disso. Todo mundo sempre tratou a gente muito bem. E, inclusive, os havaianos, eu achei eles muito legais, assim. Mesmo os descendentes de havaianos, eles são bem legais. E não tem pessoal só... Descendente de Polinésia não é só no Havaí, né? Então tem outras ilhas por perto, que é Samoa, Guam. Tem muita gente de fora no Havaí que vai lá para trabalhar. Eles podem ir morar tranquilamente nos Estados Unidos, então a gente conheceu gente de tudo quanto é lado. Mas a gente também conhecia alguns amigos que deste lado da ilha tiveram uns pequenos probleminhas, assim, né? Então a gente sabe que existe e que é real. Então, próxima pergunta. E o governo lá, é republicano ou democrata? Eu não sabia não, mas eu pesquisei antes de responder. E é democrata. Mais uma. Essa daqui eu adorava falar sobre ela. Os preços das coisas são maiores devido à questão do Havaí?
ser uma ilha e não ser autossuficiente. Sim, os preços são maiores, principalmente quando você vai no mercado para comprar coisas básicas, né, da nossa alimentação. Você procurar verduras, legumes, comida em geral, você vai notar sim que os preços são um pouco mais altos. Eu fiquei um pouco surpresa quando eu cheguei aqui no Brasil, porque a relação que eu tinha de diferença de preço era maior. Mas hoje em dia, né, que a gente chegou faz um mês e os preços aqui são muito altos, né, por conta da falta de água e de uma série de problemas que o Brasil vem enfrentando. Então eu nem tô achando o Havaí tão caro assim, mas não. Se for comparar quanto você ganha no Havaí, a gente tá falando do Havaí porque é um estado, se você comparar com o estado do continente, Los Angeles, por exemplo, é muito mais barato você viver lá. Mas na questão, se você ganhar em dólar, você consegue viver bem tranquilo lá. Você consegue pagar o seu aluguel, você consegue comer e você consegue se divertir. O problema pra gente é ter o nosso dinheiro em real e ter que gastar em dólar. Mas de qualquer nos Estados Unidos em geral, é muito fácil e barato você viver de fast food ou daquelas comidas prontas, né? Você pode comprar uma pizza que serve uma pessoa por $3. Você pode comer hambúrguer no McDonald's por $1. Então, se você é adepto a esse tipo de comida, realmente você vai gastar bem pouquinho. Frutas, legumes e verduras, pra mim, são pontos de maior atenção. Só uma dica, uma comida boa pra você comprar no mercado é a pizza das Tartarugas Ninja. Ó, boa e barata. Mas tem comida também super healthy pra quem gosta de tofu, mais do lado assim, japonês, oriental. A gente também comprou, né? No Don Quijote. No Don Quijote, fazendo uma propaganda de graça pra eles. Don Quijote você encontra bebida de tudo quanto é lado. Achei uma garrafona de uísque desse tamanho, ó. Top. Valeu, galera! Continue mandando as suas perguntas, as suas dúvidas, que nós faremos outros vídeos. Se você gostou do nosso vídeo, clica no joinha, assine o nosso canal no YouTube e curta a nossa página no Facebook. Assim você ajuda a gente a popularizar nosso site. Valeu, galera! Valeu! Cara de chapado que você tá. Beijo no nosso site. Não sei.